Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao meu amigo, professor Calegari, pelo convite, agradecer também ao Turbay, à Marília. É um prazer estar aqui hoje falando sobre esse tema e queria agradecer também a presença do Dr. Rodrigo de Grandes, que é um procurador da República realmente, que eu diria que é um orgulho para o Ministério Público. O Ministério Público tem sorte de ter o Dr. Rodrigo entre seus integrantes. E é muito bom estar aqui discutindo com você esse tema hoje, Rodrigo, porque é um tema muito relevante, é um tema que será abordado pelos próximos meses e anos nos tribunais. A gente já sabe, né, como que a jurisprudência hoje está orientada, então eu acho que é um tema que merece uma atenção bastante grande. E eu não tenho PowerPoint para apresentar na minha pequena palestra, e certamente tenho menos power e menos point que o Rodrigo, mas vamos lá, eu acho que a minha apresentação é bastante complementar à dele, a gente não combinou nada antes, mas eu acho que vai gerar uma discussão bem interessante. Antes de mais nada, eu realmente digo que eu queria nem estar falando de crimes cambiais. O Rodrigo chegou, eu não sei exatamente o que ele pensa sobre a conveniência de se tipificar essa conduta criminalmente, mas, de fato, eu não vejo sentido. Isso não é algo novo, eu defendo isso desde 2003, se não me engano, um livro que eu escrevi com meu pai, na época, e eu já defendi que eu não achava que fazia sentido a criminalização por dois motivos. Um, porque eu acho que é uma questão que deve ser enfrentada apenas com medidas econômicas, né? Se a gente fizer uma analogia com o que a gente tem hoje, por exemplo, pode ser um pouco radical a analogia, mas a gente está aí com essa discussão de juros baixos, inflação alta, seria a mesma coisa que para conseguir manter juros baixos, para manter a economia aquecida, ou não manter aquecida, não, aquecer uma economia que está combalida, criminalizar o aumento de preços. Quer dizer, são questões que devem ser, na minha opinião, resolvidas por meio de medidas econômicas eficazes. E a segunda questão é que eu acho que, particularmente no Brasil, a evasão, os crimes cambiais em geral, né, a evasão de divisas, a manutenção de conta não declarada no exterior, passou a consistir em uma maneira subrepetícia de adicionar pena a outros crimes. E eu estou falando aqui dos crimes de lavagem, de corrupção, e isso me veio à cabeça um tempo atrás, há bastante tempo atrás, alguns anos atrás, no final de uma audiência, conversando com um amigo meu, um grande amigo, colega do Dr. Rodrigo, e eu estava defendendo isso naquela conversa, no final da audiência, que eu entendia que devia ser descriminalizada a conduta. Ele, não, Fernando, mas veja, os crimes cambiais são usados para a prática de lavagem, facilita, portanto, a lavagem de crime de corrupção. Eu falei, ué, mas já tem pena para lavagem, já tem pena para corrupção. Então, assim, você está querendo punir uma conduta para adicionar a pena em relação à prática de outra conduta. Então, eu realmente entendo que não seria o caso de ter essa criminalização. Eu acho que o Brasil hoje é um dos poucos países que tipificam essa conduta, e acho que já é tempo de descriminalizar, sim. Mas ela existe, está criminalizada, não vejo nenhuma perspectiva de ser descriminalizada, então é preciso debater a interpretação dessa norma, né? Então, o Rodrigo já fez, e eu até me permiti fazer essa pequena introdução, porque o Rodrigo já fez um histórico bem preciso e claro acerca das alterações das normas cambiais do Banco Central. Então, eu realmente não pretendo me deter sobre cada uma delas. O fato é que a criminalização é da década de 80, para a gente entender o sentido da criminalização, uma época em que realmente o Brasil carecia desesperadamente, eu acho que a palavra é adequada, de reservas cambiais, inclusive para fazer frente a pagamentos, né, por meio de moeda conversível, e se optou por fazer a criminalização da conduta exatamente para impedir a fuga de reservas cambiais, para impedir a fuga de divisas. E aí é que eu entendo, e nesse ponto talvez eu tenha uma pequena divergência em relação ao que o Rodrigo falou. Eu acho que o bem jurídico é um pouco mais preciso. Eu acho que o bem jurídico aqui
pelo menos originalmente, não é o controle do Banco Central, o controle que o Banco Central quer exercer sobre a saída dessas divisas, e sim as reservas cambiais em si. Eu acho que o sentido da criminalização, pelo menos na década de 80, quando realmente o que não se queria era controlar, era impedir mesmo a saída de divisas. Então, eu acho que não tem por que mudar essa noção de bem jurídico. Aí, assim, o Rodrigo vai dizer, mas atualmente não se impede mais. Sob as mais variadas rubricas, é livre, né, a saída de divisas ou a manutenção de divisas em contas no exterior por brasileiros. Isso realmente, esse sentido foi alterado, mas o sentido original não era esse. E aí, na minha opinião, seria mais um motivo para a descriminalização. Porque o fato é que hoje se pode levar ou manter no exterior o valor que se queira. Eu me lembro que antes do RMCCI, mencionado pelo Rodrigo, foi em 2005, foi exatamente a época em que houve essa liberalização, essa flexibilização em termos de montante. Eu morava na Alemanha em 2004 e um amigo pediu para eu comprar um livro num sebo, era um livro raro e caro, acho que era um franc, e o livro custava algo como 400 euros, algo assim, e não existia rubrica para ele me pagar, não existia, ele não tinha como me pagar o livro através de uma transferência para minha conta na Alemanha. É incrível isso, né? Ele teve que esperar voltar para me pagar aqui, porque não existia essa rubrica. Então, e obviamente isso mudou, hoje é possível enviar quanto se queira, né? E sem apenas comunicando ao Banco Central, não é necessário nem autorização, basta a comunicação. Muito bem, então, em 2001, o limite era de 10 mil reais, 2003, 300 mil reais, 2004, passou a ser de 100 mil dólares americanos, ficou assim até 2010, com a nova resolução, a 3854, que manteve o limite de 100 mil dólares americanos, e recentemente, 10 anos depois da resolução 3854, vem finalmente, então, essa resolução CMN 4841, que alterou o limite para 1 milhão de dólares americanos, acima dos quais, então, seria necessário fazer a comunicação ao Banco Central dos valores mantidos no exterior, e como o Rodrigo lembrou, eu acho que a conduta que a gente está analisando hoje é a manutenção de conta não declarada no exterior e não a evasão de divisa do caput, né? Mas o que eu queria ressaltar para iniciar a minha posição em relação já adianto, entender que não se trata de norma temporária ou excepcional, é o fato de que essas alterações foram feitas paulatinamente e, acima de tudo, sem aviso prévio. E eu vou explicar por que eu acho que isso é importante, e desde logo eu digo que eu concordo que não é essa questão, o Rodrigo mencionou isso, quando fez menção ao novo posicionamento do Feldens a esse respeito, porque o Feldens, que entendia antes que se tratava de norma excepcional, mais recentemente passou a dizer que houve uma estabilização da economia sob o aspecto cambial e que, por conta disso, a norma não teria mais esse caráter excepcional. E eu concordo que essa questão de ter se estabilizado talvez não seja o ponto nodal dessa questão. Pode ser algo bastante elucidativo, sim, pode fazer algum sentido, sim, mas talvez não seja o ponto nodal. O ponto nodal é que, na minha opinião, é que essas alterações foram feitas sem aviso prévio, quer dizer, o agente, quem manteve valores no exterior sem comunicar à autoridade cambial, não sabia se nem quando essa conduta passaria a estar autorizada pelo Banco Central. Isso poderia acontecer um ano depois, poderia não acontecer nunca. O fato é que essas alterações foram todas feitas sem aviso prévio. Claro que se poderia imaginar, calcular que, eventualmente, a partir do momento em que as reservas cambiais, que em 2005 atingiram 50 bilhões, hoje, né, nós já estamos em 350 bilhões, poderia, sim, ser possível imaginar que haveria uma flexibilização cada vez maior, mas não havia nada pré-determinado, não havia previsibilidade especificamente em relação a essa flexibilização ainda maior e, portanto, essa questão de como
é uma norma penal em branco, deixar de ser típica conduta por força de alteração do Banco Central. Então, eu acho que é importante, aqui a discussão teórica, que essa discussão não é nova, como o Rodrigo já mencionou, seria a respeito dessas normas do Banco Central mais benéficas retroagirem ou não em benefício do acusado. A jurisprudência, inclusive do STJ, né, que a gente tem atualmente, é no sentido de que essas normas complementares do Bacen são, sim, excepcionais ou temporárias, utilizam a jurisprudência que eu conheço, os ministros, os desembargadores utilizam as duas nomenclaturas, mas o fato é que eles fazem incidir, sim, o artigo 3º do Código Penal, então entendem que essas normas não retroagem em benefício do acusado. E eu entendo que, bom, em primeiro lugar, a gente está tratando de norma penal em branco, o que já é questionável, sim, do ponto de vista constitucional, né? Norma penal em branco já é algo a ser visto com cuidado, né? Já é uma concessão, digamos assim, que se faz ao princípio da legalidade, principalmente, e aqui eu vou usar a nomenclatura do professor Nilo Batista, quando a gente está falando de leis penais em branco heterólogas, quer dizer, elas não são complementadas por outras leis, e sim por normas administrativas. Então, é uma concessão que se faz ao princípio da legalidade, e, por isso, né, o mínimo que, na minha opinião, se pode esperar é que esse complemento administrativo que vai passar a integrar a norma penal esteja sujeito, sim, a todas as exigências que derivam do princípio da legalidade. E, portanto, isso já seria um prenúncio de que seria, sim, necessário considerar que essas normas do Bacen retroagem em benefício do acusado. E uma outra questão interessante, que eu acho que acaba gerando alguma confusão em relação a esse caráter excepcional, essa consideração de ser isso uma norma excepcional, é o fato de que o direito penal econômico, como um todo, é caracterizado por uma ampla utilização de normas penais em branco. Por quê? Exatamente porque é necessária uma certa maleabilidade, uma certa mutabilidade, né? E exatamente por isso, porque o direito penal econômico é um direito penal, e agora eu vou utilizar uma expressão do professor Klaus Tiedemann, professor alemão Klaus Tiedemann, é um direito penal, estou abrindo aspas, de tempos de crises e escassez, exatamente por isso é necessário, sim, por vezes, a utilização de normas penais em branco. E volto a dizer, normas penais em branco, que, na minha opinião, são extremamente perigosas e que devem, sim, ser utilizadas com atendimento aos princípios do direito penal em geral. E veja, essa expressão, para mim, é muito feliz e muito aplicável a esse caso. Direito penal de tempos de crises e escassez. Ora, se o direito penal cambial não é um direito penal de tempos de crises e escassez, evidentemente que é, né? Ele foi criado, o direito penal cambial foi criado por conta de crise e escassez. Isso nada mais é do que uma característica, portanto, do direito penal econômico. Isso, na minha opinião, o fato dele ter sido criado como um direito penal de crise e escassez não torna a lei penal cambial excepcional ou temporária, né? Lei temporária, e aí de acordo com a doutrina em geral, são aquelas que vigoram por certo período determinado nela própria, né, como a gente sabe. E leis excepcionais, né, na Alemanha até eles chamam a lei temporária Zeitgesetz em sentido estrito, e a excepcional em sentido amplo. A lei excepcional, aqui a gente usa as duas nomenclaturas, visam atender a situações anormais da vida. E a doutrina dá como exemplo situações que me parecem muito mais radicais do que reservas cambiais em nível mais alto ou menos alto. São epidemias, agora é um tema até, a gente pode até mudar o tema para pandemias, né, que a gente tem, guerras, revoluções. Me parece que a doutrina, em geral, ao caracterizar a lei excepcional, está tratando de situações realmente excepcionais, muito mais radicais do que uma mera gestão não equilibrada das reservas cambiais. E por que eu falei lá em cima nessa questão de ser sem aviso prévio? Sem aviso prévio? Por que isso me parecia muito importante? A doutrina alemã também, em vários autores, eu encontrei em Hassler, encontrei em Roxin, a noção de que o fundamental para caracterizar uma norma excepcional é a perda do caráter cogente dela em razão da previsibilidade acerca do fim da vigência.
Ora, se o sujeito pratica uma conduta hoje, sabendo, olha, daqui a 6 meses eu já sei que ela vai perder vigência, ele vai praticar à vontade, porque ele sabe que até acabar o processo dele, ele vai estar livre de acusações, né? Isso não se pode dizer, pelo menos não se pôde dizer até hoje, de nenhuma norma de autoridade cambial que alterou os limites para a manutenção de conta não declarada no exterior. É um tiro no escuro. É contar, não, existe uma flexibilização cada vez maior, tenho fé que um dia esse limite vai passar para 1 milhão. Não, eu acho difícil que alguém tenha mantido valores no exterior com essa crença. Pode ter mantido com a crença de que nunca seria descoberto por outras razões, porque colocou no nome de outra pessoa ou qualquer coisa que o valha. Mas eu acho difícil que alguém tenha mantido valores não declarados no exterior com a crença de que o Banco Central iria flexibilizar esses limites. Então, não existe essa perda de cogência nesse caso que seria necessária para caracterizar, na minha opinião, uma norma excepcional. Assim, foram feitas essas alterações sem aviso prévio, de forma progressiva e paulatina, e outra questão fundamental, a partir de uma evolução social, inclusive no sentido de aumento da confiança do investidor. Então, é outra questão. Também encontrei na doutrina, a respeito do livro do professor Arthur Gueiros, a respeito das normas excepcionais, ele dizendo que esse grupo de leis excepcionais temporárias regula situações que, na sucessão de leis penais no tempo, não correspondem a uma evolução social a respeito da concepção ilícita do fato. Aqui é exatamente uma evolução social. Há uma confiança maior do investidor no sentido de manter divisas aqui, né? No país. Não no país necessariamente, mas manter em poder de residentes fiscais no país. Então, há sim uma evolução social clara que acabou culminando com essa flexibilização das normas cambiais pelo Banco Central, o que seria mais um motivo para se afastar essa caracterização dos crimes cambiais como normas excepcionais. Então, eu acho que eu já passei do tempo agora, mas me parece, então, que eu concordo com o Rodrigo quando ele diz que não é tão relevante essa questão de ser estável ou não estável. Pode ser uma indicação, sim, até porque, como eu tratei de evolução social é acompanhada de alguma estabilidade, né? A evolução social não é de um dia para o outro, e depois de novo, e depois muda de novo. Então, tem, sim, sentido em falar em estabilização maior, porque, né, isso anda para e passo com a evolução social, mas eu acho realmente que o mais importante para mostrar que isso não é uma norma excepcional é o fato de que não há previsibilidade em relação à perda de vigência, que é o que faria necessária essa retroação em desfavor do acusado, justamente para que o investigado, para que o agente não se valesse dessa previsão que ele tem para cometer em paz os seus ilícitos, já sabendo que a norma seria alterada e que a beneficiaria. Então, essa norma, quando ele tem essa certeza, ou algo próximo da certeza, não poderia beneficiá-lo, né? Exatamente nesse sentido. Então, enfim, era esse ponto que eu queria trazer, por isso que eu disse que eu achava que as nossas falas seriam complementares, porque, né, o Rodrigo tocou numa questão muito importante, que é essa questão da estabilidade, e eu acho que agora a gente tem como partir para um debate bastante frutífero. Mais uma vez, eu agradeço pelo convite e vamos ao debate, então.